RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem na vida dos gaúchos e das gaúchas. E disciplinas nacionalistas podem voltar aos currículos escolares, caso Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República. Segundo o plano de governo do militar da reserva, as matérias têm o objetivo de levar aos alunos o culto, a prática e a ética, além de mostrar como funcionam as instituições nacionais. A educação moral e cívica e a organização social e política brasileira foram instituídas na grade curricular escolar em 1969, durante a ditadura militar, substituindo sociologia e filosofia. As matérias só deixaram de ser obrigatórias em 1993. Desde então, diversas propostas tentaram resgatar as cadeiras tanto na Câmara Federal quanto nas assembleias legislativas estaduais, porém sem sucesso. Mas a possibilidade do retorno dessas disciplinas nas escolas seria benéfica ou um retrocesso na educação? Para debater sobre este tema, recebemos e agradecemos as presenças dos advogado e professor de moral e cívica e apresentador do canal Terça Livre, Bruno Dornelles. Agradecemos também a presença do cientista político José Westphalen, da doutora em educação, professora adjunta da faculdade da URGS e coordenadora do curso de licenciatura em educação do campo, Valéria Viana Labreia. E da vereadora de Porto Alegre, deputada estadual eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon. E você não deixe de participar, envie pergunta ou dúvida para o WhatsApp 99815-9990 ou mande mensagens através do Facebook /RDC TV Digital. E no Twitter, não esqueça de usar a hashtag Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite. E eu gostaria de começar com o Dornelles perguntando para ele por que ele é a favor do retorno dessas disciplinas. Boa noite, Jocélia. Boa noite a todos os colegas convidados. Eu já sou professor de moral e cívica em um curso EAD já faz um ano. Não poderia ter sido em uma escola pública ou numa escola privada, justamente porque o MEC me proíbe. Ou seja, hoje eu tenho de seguir um certo currículo e esse certo currículo não permite que a minha matéria, que ensina nada mais do que princípios basilares para a cidadania, como noções básicas de valores, noções de respeitos a eles, noções de família, noções de pátria, noções de religiosidade primárias, sem forçar, evidentemente, absolutamente nada em relação à liberdade religiosa que é do aluno e é da sua família. E nesse sentido, e de certa maneira, é bom o debate justamente para ver as outras opiniões, temos aqui convidadas representantes do CEPERS e do Partido dos Trabalhadores, o CEPERS que já se posicionou, e já falamos em um outro programa disso, já se posicionou contrário a essa matéria. Me estranha, de certa maneira, porque de maneira tão democrática o CEPERS quer a proibição de uma matéria, e da mesma forma o Partido dos Trabalhadores, e que gostaria, inclusive, de ouvir essas opiniões para que nós pudéssemos dar um pontapé no nosso debate. Obrigada. E você, Westphalen, por que você é a favor dessas disciplinas nos currículos escolares? Boa noite, Jocélia, debatedores, Bruno e telespectador. Em primeiro lugar, não são matérias que vão voltar com a presidência de Jair Bolsonaro. Coisas que já estão voltando aos poucos. Passo Fundo, Mogi das Cruzes, Distrito Federal, são municípios onde já aprovaram a volta no currículo escolar primário municipal das cadeiras de educação moral e cívica.
Toda a questão que eu vejo, e fiz uma ampla pesquisa em fóruns de educação sobre, enfim, o que o pessoal da educação pensa. E, infelizmente, boa parte desses fóruns são ligados à esquerda, a um pensamento mais voltado à esquerda. Então, até cheguei a anotar, assim, alguns títulos que eu vi falando sobre a volta da cadeira moral e cívica. É um retrocesso, é um instrumento da ditadura. É uma disciplina que possui caráter autoritário e intimidador. É uma ofensiva liberal conservadora. Querem militarizar o ensino. A ditadura volta a assombrar. Educação moral e cívica são resquícios da ditadura. Enfim, infelizmente, todo esse debate, que é um debate sobre educação, ele não leva em conta o mérito da disciplina moral e cívica, mas sim está sendo transformado numa guerra ideológica sobre um viés entre esquerda e direita, como se educação fosse uma guerra entre esquerda e direita. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar aqui para o telespectador e fomentar o debate. Obrigada. E, por gentileza, Valéria, como é que você vê aí mostrando a primeira fala da noite a respeito de discordar da existência dessas disciplinas? Né? Boa noite a vocês, a todos os telespectadores. Eu acho que não se trata tanto de discordar da disciplina, mas a gente tentar entender, assim, em que projeto de educação ela se insere, né? Porque, assim, em 93, quando ela foi extinta, como disciplina, ela foi extinta porque se tinha uma concepção de que esses conhecimentos, enfim, eles poderiam ser melhor aproveitados a partir de temas transversais. Ou seja, tu não precisa limitar a uma disciplina esse conjunto de conhecimentos quando eles podem estar presentes na história, na geografia, na sociologia, na filosofia. Ou seja, tem uma série de disciplinas dentro das ciências humanas e sociais em que eles podem transitar. E sim, porque eu não estou discutindo a validade da gente conhecer os símbolos, o hino, a história, a organização, a estrutura. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trabalhar isso como tema em sala de aula, melhor. O que eu questiono é o formato. E porque sim, mesmo que a gente diga que hoje a gente pode redesenhar e recolocar essa disciplina em outro contexto, ela nasceu dentro de uma ditadura militar. Ela vem de um contexto de opressão e de uma tentativa de um ordenamento à força, né? E eu acho que é por isso que muitas pessoas ligadas à esquerda ou nem tão à esquerda, mas assim, ligadas aos direitos humanos, elas assim, têm uma certa resistência, eu tenho uma certa resistência a essa ideia, porque eu acho que ela é desnecessária. Eu acho que a gente pode trabalhar isso em outras, né, em outras atividades de ensino, tranquilamente. Obrigada. E, Sofia, por gentileza, a sua opinião. Boa noite. Boa noite a ti, noite. Aos nossos convidados, debatedores, os telespectadores. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, juntas. Dizer que eu concordo com o sentido de ter que, sim, na escola, estudar a organização política brasileira, né? Aliás, a escola ficou muito tempo longe deste estudo, né? E quando trabalhou, tratou de uma forma disciplinadora, de uma forma exaltadora de uma pátria que não era, e de símbolos que não eram apropriados pelo povo brasileiro, né? Esta carga que trazem as disciplinas, assim, denominadas, como falou a professora Valéria. Agora, a própria LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela prevê no currículo mínimo básico comum o português, a matemática, as ciências e o conhecimento da realidade social e política brasileira. Não é possível que nós não trabalhemos na escola, desde a tenra idade, o que é uma pátria, em que pátria que nós estamos e qual é a organização política dela, né? Claro, graduados os níveis, mas não de forma inquestionável
ou de forma a impor ao cidadão uma organização que ele não participe. Ao contrário, a gente deve, desde a escola, desde a vivência de sala de aula, experimentar o Estado brasileiro, um Estado democrático. A escola, em especial a escola pública, mas mesmo a privada, ela obedece regras, ela é autorizada, né? Então, a escola, mas é a primeira vivência de Estado dos meninos e meninas. Né? A professora é uma educadora, funcionária do Estado. As regras escolares são regras do Estado brasileiro. Então, é muito importante que desde pequenos os alunos possam entender esse Estado, possam participar da discussão da regra dentro da sala de aula, né, o que vale e o que não vale, da discussão do calendário escolar, do uso do recurso na escola, que não se trata de outra coisa que não o orçamento brasileiro, né? O recurso que vai para a educação, quando as crianças cuidam da escola, quando não desperdiçam, quando ajudam a conservá-la, quando decidem a prioridade, elas estão discutindo o Estado brasileiro. Isso, com certeza, vai tornar cidadãos muito mais apropriados do que é comum, do que é bem comum, inclusive amar a sua pátria, né? Quando podem discutir o destino da sua escola, dos recursos na escola, da regra, né? A regra a gente chama do regimento escolar. Então, a democratização do Estado através da escola constituirá cidadãos que vão amar o seu Estado, portanto, a sua pátria, porque se sentem parte dele e porque entendem o seu funcionamento coletivo. E isso eu chamo, sim, de estudar a estrutura político brasileira e participar dela, compreendê-la, a legislação, a Constituição brasileira, os órgãos e as representações da sua cidadania, desde a Câmara de Vereadores lá na cidade, aliás, desde o representante da sala de aula, do conselho escolar, né, ao eleger o conselho da escola, ao eleger o representante dentro do conselho escolar, ao participar da eleição de diretores e diretoras, né? O menino está exercendo, a sua cidadania, e dali ao voto a presidente da República, depois são caminhos, então, muito mais fáceis de transitar e com muito mais criticidade. Então, longe de defender que não pode estar na escola o debate da República, da sua organização, dos valores que estão lá escritos na Constituição brasileira, que, vejam bem, são valores diferentes dos valores adotados por igrejas, porque às vezes alguns valores morais são diversos em cada uma das religiões, né? O Estado é laico, então nós precisamos trabalhar não a moral, né? A gente precisa trabalhar os valores éticos e republicanos dentro da escola. Então, diferenciando um pouco, né, do que significavam as disciplinas, o SPB, né, as antigas disciplinas que tratavam de um outro modo esse necessário conhecimento e apropriação dos nossos estudantes da estrutura social e política brasileira. Obrigada, Dornelles. Então, parece que a grande pergunta é, na verdade, o assunto em si ele deveria estar nos currículos, mas não poderia estar diluído conforme elas colocaram aqui. Como é que você vê essa questão de diluição em outras disciplinas? Tem que ser específico, até porque para essas disciplinas entrarem, saiu fora sociologia e filosofia. Enfim, o que é mais importante? O que vai contribuir mais nesse processo educacional do aluno? Em primeiro lugar, não foi a ditadura militar, tá, o período militar, que criou essa disciplina. Essa disciplina foi criada através de decreto-lei do Getúlio Vargas. Inclusive, na época do Getúlio Vargas, o caráter moral da disciplina era muito maior do que a do regime militar. Ou seja, você tinha, pelo menos, a noção de que as leis, elas estavam ali para serem obedecidas, estavam ali justamente para constituir uma sociedade em que todos possamos viver em harmonia. Não é isso que nós vemos hoje. E quando se fala em diluição, e que no momento que você coloca nessas disciplinas diluído na geografia, na história, bom, o resultado está aí. O nosso país hoje é um país em que temos cerca de 70 mil homicídios por ano. E ao mesmo tempo a educação primária é obrigatória. Ou seja, o que está acontecendo? Por que nós estamos num fundo imoral tão grande assim? Aí relacionar isso com religião? Não, isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com cidadania e necessariamente respeitar o direito de outrem, principalmente nas coisas mais básicas,
não roubar, não matar, não cometer crimes, principalmente querer ser alguém na vida, querer trabalhar, querer empreender. Isso são valores que a disciplina quer trazer. Isso são valores que, infelizmente, por conta de ideologias que ao mesmo tempo querem impor uma espécie de estado paternalista no qual a família deixa de ser família e o Estado se torna o seu verdadeiro pai, eu vejo que essa é hoje o grande objetivo. Você elimina o papel familiar absolutamente, para agrado seja de políticas e ideologias de toda sorte, ignora o fator moral que a sociedade tem de ter, e elimina jogando com jargões que uma disciplina seria militarista, que ela seria a reinvenção da ditadura militar, quando não tem nada disso. Quando, na verdade, ela teve 2 períodos, e o primeiro período dela, de um governo de esquerda, de Getúlio Vargas, foi justamente um período em que essa matéria teve o maior caráter moral naquela época em que ela foi criada. Vocês falem, como é que se vê essa questão aí? Veja que se fala muito na interdisciplinariedade, na transversalidade da educação. Ninguém aqui também está pregando, não, agora nós vamos fazer uma disciplina de educação moral e cívica usando inclusive os mesmos livros da década de 60 ou da década de 40, como bem o Bruno falou, inclusive no decreto-lei da década de 40, até mesmo pela época, o artigo 4º trazia sobre higiene pessoal, sobre asseio e higiene pessoal. Claro, era dado a época que o Brasil vivia, 1940. Não é isso que a gente está dizendo. O que se está colocando, e não tem problema se for dentro de uma transversalidade, de uma interdisciplinariedade, mas, e o Brasil, a educação brasileira, a educação freiriana brasileira, gosta muito de falar da escola crítica, né? Mas é engraçado que ela é crítica naquilo que o educador acha que deve ser. Mas por que valores como família, como respeito, como religiosidade não podem entrar dentro dessa interdisciplinariedade? Eu acho interessante porque se você pegar para ver o próprio decreto de 69 e ver lá quais são as bases do que eles falam de ensino de educação moral e cívica. Tá lá, tá escrito literalmente o que eles pregam. Defesa dos princípios democráticos, preservação do espírito religioso, dignidade da pessoa humana, valores éticos, solidariedade humana, caráter moral, dedicação à família e à comunidade, conhecimento sociopolítico do país, patriotismo e culto à obediência. Ou seja, absolutamente todos os valores que estão faltando na sociedade brasileira. Nós temos hoje uma geração inteira que foi constituída a partir de 1993, um pouco antes, com o fim desses valores, desses ensinamentos, de uma educação que vem desde 93 gerida pela esquerda no país. Fernando Henrique Cardoso teve um governo social-democrata voltado para a esquerda, depois tivemos Lula, depois tivemos Dilma. Todo este tempo se criou uma geração inteira de pessoas indisciplinadas, de jovens que não reconhecem a autoridade dos pais, não reconhecem a autoridade do professor, não têm autorresponsabilidade. Ou seja, nós criamos uma sociedade fraca, moralmente fraca, justamente por não trabalhar valores que são essenciais para a formação da família. E foram todos os valores que foram retirados da educação. E são esses mesmos valores que, quando se fala em voltar educação moral e cívica, se vem com todos os jargões que eu li, inclusive em sites dedicados à educação. Ninguém quer a volta do regime militar, nem com Bolsonaro na presidência nós vamos ter a volta do regime militar. Nós vamos ter um militar da reserva na presidência, eleito democraticamente. Assim como nós não vamos voltar a trabalhar e tratar o Brasil como era na década de 40 ou na década de 60, 70. Nós estamos no Brasil do século XXI. Mas alguns valores básicos da sociedade precisam ser resgatados. E são esses valores básicos, especialmente da família e da autoridade, que a esquerda gosta tanto de rechaçar e de desconstruir. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma disciplina específica, não estamos falando em querer impor uma educação A ou B, mas sim com que determinados valores voltem a serem tratados pela educação brasileira.
Obrigada. Valéria, você que é doutora em educação, como é que você vê essa questão? Você falou bastante também da questão de ser temas transversais, né? Enfim, você consegue desenvolver um pouco melhor sobre essa tua ideia para a gente poder entender aqui no debate se isso seria prejudicial, enfim, ou foi ineficiente até então estar sendo trabalhado de forma transversal? Olha, eu acho que os nossos colegas, eles colocaram algumas questões que a gente tem que problematizar. A primeira questão é a da família. Eu acho assim que é o revés. Eu acho que a família, ela nunca teve tão valorizada desde que a gente conseguiu reconhecer que há vários tipos de família, né? Quando a gente só reconhece uma família tradicional no sentido de um pai, de uma mãe e os filhotinhos, é uma coisa. Agora, quando tu percebe que a mãe solteira e o seu filho formam uma família, que há casais heteroafetivos que têm família, né? Então, assim, tu tá ampliando esse conceito, né? E tá abarcando mais pessoas que, querendo ou não, elas estão aqui, elas estão vivendo, elas têm relações estáveis, familiares, têm filhos. Então, assim, acho que é o contrário, né? Uma educação inclusiva, ela reconhece essa diversidade que está pautada na sociedade, né? A diversidade na sociedade, ela não é uma questão de opinião, ela é uma realidade, e a realidade se impõe. Hoje a gente não pode mais dizer que a família é só a mãe, o pai e os filhos. Não pode. Então, assim, ao contrário, ampliou. Eu reconheço alguns pontos em que os colegas falaram, que é o seguinte: sim, a nossa educação pública, ela está em crise. Mas ela não está em crise em função de ter ou não ter alguma disciplina. Ela está em crise porque o desenho do nosso projeto de educação, ele não consegue se concretizar com a qualidade e com a densidade que a gente precisa para formar essas crianças, né, com uma qualidade, com uma criticidade, com uma visão política, Não, a gente não consegue. Inclusive, então, a gente sabe que saiu uma pesquisa que o Brasil está cheio de analfabetos funcionais. Exatamente. Então, sim, há uma falha no projeto? Sim, há uma falha. Os governos anteriores não assumiram isso e não fizeram a reforma necessária? Sim, eu acho que sim. Eu concordo plenamente. Hoje em dia, quando a gente vai olhar a escola pública, fora, assim, honrosas exceções, né? O desenho, ele não se ajusta. Mas eu acho, assim, e nisso eu acho que o Darcy Ribeiro, ele tinha razão. Isso é um projeto para não funcionar. Porque, assim, a quem interessa crianças e jovens da classe popular, da classe trabalhadora, críticos, né? Com potência para criar suas condições de existência, né? Sabendo exigir, sabendo solicitar do poder público, exigir do poder público. Não, o que a gente vê hoje, e isso está muito transparente nas nossas eleições hoje. Quer dizer, a gente vê realmente pessoas que, né, não conseguem se posicionar a não ser pela raiva, pelo, sei lá, pelo desafeto, pelo rancor. E sim, são sentimentos válidos, né? Eu acho que não é só a direita que está chateada com o que está acontecendo no país. Eu acho que há um desânimo geral. Mas eu fico pensando assim, como é que essa raiva prospera? Ela prospera porque a gente não tem um ambiente de troca de ideia, de debate, né? Em que a gente consegue reconhecer, sim, talvez a gente não pense totalmente igual, mas sim, dá para reconhecer coisas em que a gente pode dialogar. Então, eu acho que talvez o que hoje a gente está vendo na educação, que é um sistema que tem que ser repautado com outra prioridade, e espero que seja, é resultado de uma política ineficaz, né? Mas não é da ausência da disciplina de educação moral e cívica. Okay. Ela não é responsável por isso. Obrigada, Valéria. A gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos.
falamos e o Cruzando as Conversas desta noite está discutindo sobre o retorno de disciplinas nacionalistas aos currículos escolares. Sofia, você gostaria de falar a respeito dessa questão da educação relacionada com a violência, enfim, do que a gente estava debatendo no bloco anterior? Isso, porque todo esse movimento de impor mais disciplina, mais rigidez, tolerância zero, que tem a ver com essa ideia de que tolerância zero com a violência, enfim, tem a ver com o medo que o Brasil está vivendo, todos nós, né? Uma indignação, uma inconformidade, ainda bem que uma inconformidade, com o assassinato de jovens, com o assassinato de pessoas, latrocínios, enfim, o Brasil realmente vive uma guerra civil, tá? Mas eu acho muito perigoso considerar que é uma educação, vamos dizer, da última década ou das últimas 2 décadas, que seria leniente, que seria fraca, que não seria disciplinadora, tá? Então, eu achei bem importante a gente lembrar, Bruno e José, né? Professora Valéria, que só em 88 nós vamos dizer na Constituição que a educação é direito de todos, tá? Então, até então, nós tínhamos gerações fora da escola. Eu fui professora de sala de aula, que agora estou afastada, né, na década de 80 e 90. Né? Os meus alunos, as minhas alunas, elas não concluíram o ensino fundamental. Elas, além de estarem chegando recentemente na escola, todos os filhos dos trabalhadores, e hoje a gente ainda tem, está inclusive lá no plano de Bolsonaro essa identificação, e nós vimos identificando há mais tempo, quase 3 milhões de jovens, em especial de 14, 17 anos, fora da escola, porque agora é a idade obrigatória. Então, a gente definiu como educação como direito de todos e todas apenas em 88. A educação de jovens e adultos, inclusive no período Fernando Henrique, ela ficou fora da obrigatoriedade, ou do Fundeb, do financiamento, porque obrigatória ela não é até hoje, óbvio. Ela é uma oferta, então os adultos que eram analfabetos, os adultos que não concluíram o ensino fundamental, sequer tinham financiamento naquele período. E nós estamos com o alargamento da obrigatoriedade de 4 até os 17 anos extremamente recente, foi agora em 2016. Então, a obrigatoriedade era dos 7 aos 14. Olha, nós estamos com a maioria, um grande número de jovens brasileiros fora da escola. Se a gente olhar a população carcerária, nós vamos ver que a baixa escolaridade é a regra de quem foi para o crime e foi para a violência. Então, o fato de não ir para a escola e de ser expulso da escola, de evadir da escola, é um dos fatores da criminalidade e da violência deste país. Então, é o inverso. Os dados nos indicam que é o inverso. Bom, essa educação que a gente procurou que vem construindo, que seja uma educação mais libertária, mais inclusiva, exato, uma educação que não perca mais jovens e meninos, em especial meninos, né, para as drogas, para o trabalho precoce, para o tráfico, para a violência. Então, é uma reestruturação da escola para que o currículo seja bem mais interessante. Por isso, a ideia de fazer uma disciplina separada da estrutura é muito chato para a gurizada, para o adolescente. Agora é a hora do SPB, agora é a hora da educação moral e cívica. Integrá-la na educação da história, na geografia, os hinos na literatura, na música, nas artes, enfim, nas bandas escolares, no teatro, e compreender a sociedade brasileira, é engajar os meninos e meninas para gostarem da escola, para irem aprendendo e se sentindo cidadãos. Toda essa reestruturação da educação que não chegou no nível que aí eu vou concordar com a professora Valéria, não chegou no nível que nós gostaríamos, e tem a ver com formação dos professores, tem a ver com tempo de estudo, tem a ver com atualização, tem a ver com a estrutura da escola. A escola pública ela é muito defasada em relação à sociedade. Enquanto todos os meninos estão ali com os games, estão ali com o seu celular, estão ali com alta tecnologia, mesmo na periferia, né? Nós na escola nós temos uma distância de gerações. Eu digo que a geração dos professores sempre é uma geração anterior da gurizada, então é preciso investir numa atualização permanente, e isso não acontece porque faltam
inclusive tempo dedicado a isso, né? Hoje se marginaliza o professor, o tempo de planejamento do professor se diz que é um tempo, cada vez se quer mais tempo de sala de aula e menos tempo de planejamento. A gente tem tido esse retrocesso, na minha opinião. E olha, se a gente comparar, eu encerro aqui para não monopolizar, a educação superior com a educação básica, um dos elementos que faz com que as nossas universidades públicas sejam muito desejadas. Por que a escola pública ela é muito pior, básica, do que aparentemente, né? Do que a escola privada básica? E na educação superior, a educação pública, ela tem as melhores notas e ela é a mais desejada pelas elites, inclusive. Querem estar na URGS, os filhos das elites, classe média, média alta. A classe média e as elites não querem pôr na educação básica pública. Por quê? Porque a Universidade Federal ela tem uma combinação de ensino, pesquisa e extensão, e ela tem, portanto, um tempo dos professores dedicado a planejar, a estudar permanentemente a educação que fazem. Na educação básica, até pouco tempo, não tinha nenhum tempo pago para o professor pensar o seu trabalho. Então, realmente falta aí muito aporte na educação brasileira, de recursos, de planejamento, de formação, de salário digno. Os professores são indigentes em muitas das categorias, né? Tem que trabalhar manhã, tarde e noite, em 2, 3 empregos, porque não consegue sobreviver e manter a família. Então, imagina como é que dá conta dessa atualização, de ser interessante a escola. Então, eu acho que substituir uma escola interessante, forte, porque ela é atualizada, porque ela é boa, porque ela é exigente, por disciplina, não vai levar a gente a uma excelente educação, muito menos a resolver a violência, né? Os nossos estudantes, eles chegam na escola com uma regra de dentro de casa. Eu quero dizer para vocês, a regra é a violência. De muitos dos nossos estudantes, eles apanham dos pais, a regra eles vivem a lógica da violência com armas, inclusive, e lá na escola é preciso desconstruir para construir valores de vida, solidariedade, de ética e de paz. E isso é bem complexo, né? Então é o inverso. A escola, se não tivesse a escola, teríamos muito mais violência. Obrigada. Eu só queria ler aqui o comentário de uma pessoa que está acompanhando aqui pelo Facebook, a Maria Cristina Moreira Dias. Ela disse o seguinte: estes valores não foram retirados da educação, mas há uma crise social, sim, e a escola não pode ser culpabilizada. E ela questiona ainda, falando que como é que a gente vai reverter esse quadro, principalmente com o investimento em educação retirado. Alguém de vocês gostaria de comentar sobre isso? Olha, em primeiro lugar, quando se falou em outras famílias e outras formas de família, quem tem de deliberar qual espécie de família que vai ser educado filho são os pais, em primeiro lugar. Tá? Agora, se ensinar aquilo que está na Constituição, que é a união familiar para fins de segurança do Estado, principalmente para fins de obediência da lei, isso tem que ser, sim, ensinado. E não são matérias diluídas que vão ensinar. Quando se fala justamente de alunos que estão desde o primeiro grau já abandonando estudos, etc., nós temos aí de rever que o papel da educação ali está sim falhando, e não é só o papel da educação, não. É o papel da família e é o papel do Estado também, em certa maneira, na repressão de crimes. Na repressão de crimes. Quando a gente fala aqui em obediência e monopólio da violência do Estado, porque é o Estado que tem de ter o monopólio da violência justamente para garantir a lei, justamente o Estado está falhando por uma permissividade, e uma permissividade dos governos de esquerda, e aqui temos uma deputada do PT justamente que faz parte desses governos que de maneira catastrófica impuseram no Brasil talvez o maior momento de buraco moral que nós tivemos em toda a nossa história, em que o crime explodiu, em que, de certa maneira, as famílias se fragilizaram e que hoje nós estamos tentando, de certa maneira, recuperar. É claro que existe uma inclinação do povo, é claro que existe uma indignação, porque se as pessoas, né, os entes familiares não conseguem educar sem que o MEC determine, ou o MEC, ou qualquer órgão estatal determine como é que eles devem educar, né, de certa maneira, o Estado já está falhando. E, ao mesmo tempo, quer dizer para os pais o que eles devem fazer de maneira totalmente permissiva e com pautas e agendas
hoje de ONU e de direitos humanos que, ao mesmo tempo, podem não ser a escolha que os pais possuem para educar esses filhos. E digo mais, se o Lula tivesse feito e tivesse sido um ótimo aluno de educação moral e cívica, talvez ele não estaria hoje na prisão. Sofia? Olha só, sobre a pergunta da ouvinte, a Maria, telespectadora Maria, ela tem razão sobre o tema da redução de recursos em educação. Tá? Nós temos um plano nacional de educação e planos estaduais, municipais aprovados há 2 anos, e eles estabelecem uma progressiva ampliação dos recursos investidos em educação, até chegarmos a 10% do produto interno bruto. A gente agora deve estar com 5%, isto é, vamos dizer, metade do que deveríamos investir em educação. Os professores não têm garantido o seu mínimo piso salarial profissional. Então, ela tem razão, quanto menos recursos na educação, mais empobrecida a escola. Uma escola pobre, ela fracassa. Ela fracassa porque os desafios são muito grandes com essas novas gerações que são exigentes, né? E que vêm muito tensionadas. Mas eu quero dialogar com a opinião do Bruno. É o Bruno, né? Isso, Bruno Donelis. Que inclusive responsabiliza os partidos de esquerda com a ineficácia do Estado sobre a violência. Primeiro dizer que a legislação brasileira em relação à impunidade não é gerada pela esquerda, porque a esquerda tem uma minoria nos congressos, ficou muito claro, né? O impeachment da Dilma foi promovido pela direita. Então, é uma maioria dos congressos que é conservadora, são eles que fazem as leis. Então, não dá para responsabilizar o Partido dos Trabalhadores sobre a legislação que ainda não é suficiente, não é rigorosa o suficiente para bandido ficar na cadeia. E nós não concordamos com a soltura de bandidos, não concordamos com fragilidade do sistema penitenciário. O sistema penitenciário hoje é produtor de bandidos. Todos nós sabemos, o Brasil tem que acertar um fluxo muito melhor, que nós possamos tratar de maneira adequada para não procriar, para não fazer com que as cadeias sejam promotoras de crime. O que cresceu no Brasil de forma exponencial é o crime ligado a drogas, a tráfico de drogas, que tem nas classes abastadas, nos parlamentos, inclusive, nos empresários brasileiros, inclusive. Não é um crime pequenininho, não é ladrão de galinha, é uma coisa muito grande, que o Estado brasileiro falhou e que eu reconheço. Nós tivemos no governo 14 anos e fizemos alguns movimentos que não foram suficientes, mas foram 14 anos, não é 518 anos. Vamos lembrar que o Brasil, ele foi instalado em cima da violência. É importante lembrar isso. O Brasil foi aqui ocupado pelos portugueses que usaram de morte, de estupro para submeter o povo indígena, depois 350 anos de povo negro escravizado, despossuído de cultura, de terra, de trabalho. Então, são gerações inteiras que, depois de sua libertação, não tiveram reparação. Então, nós vamos nas favelas, onde está o crime assentado, submetendo o povo pobre, nós vamos ver que a maioria é um povo negro. Nós vamos no sistema carcerário, nós vamos ver que é o povo negro. Então, nós temos que assumir que a história do Brasil é uma história violenta com o povo brasileiro. Não vai resolver criminalizando um partido que dirigiu esse país pouco tempo. Então, a parte que nos cabe, nós vamos assumir, mas vamos diferenciar, né? E eu quero falar um pouquinho sobre o tema família, né? Esse tema de que a família decide o que o menino, a menina vai fazer e ser, tem um limite, tem alguns limites, sim, né? Nós chegamos, nós não estamos mais nesse tempo em que briga de marido e mulher, o Estado não mete a colher, ninguém mete a colher. Tentam bater na mulher, matar a mulher, como fazem ainda maridos, amantes, namorados, padrastos, que estupram meninas, que estupram adolescentes. Isso é crime. Então, nisso o Estado brasileiro entra. Tá? Então, o Estado brasileiro não permite mais que se surre meninos porque ele tem tendências a ser gay ou menina a ser lésbica. E quem agrediu tem de pagar, mas não é esse ponto aí, justamente que eu adentrei. Eu com certeza sei que tu não defendes, Bruno, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que tem limites. Agora, assim, a família não pode tudo, né? A família não pode mais bater.
Eu tenho filhos, os meus filhos nunca apanharam e meus filhos são meninos muito ajustados na sociedade. Então, não pode mais, a violência não pode mais, a palmatória na escola não pode mais. Isso são, vamos dizer assim, momentos de civilizatórios muito melhores, eu acredito, da sociedade brasileira. Agora, a autoridade dos pais, professores não apanharem, isso tudo nós concordamos, e aí é uma construção de novos patamares de cidadania, de dignidade, que temos que fazer em parceria, Estado, escola e famílias. Eu só acho interessante porque quando tu começa a tocar num assunto onde sim, não só um partido, mas um viés de pensamento precisa ser responsabilizado pelo caos da educação, consequentemente, por aquilo que eu falei, uma geração inteira que foi afetada por isso, que é o pensamento de esquerda que impera dentro do Brasil, que desde 88 vem governando esse país. Fernando Henrique, claramente, ele é de esquerda, tanto que nas suas manifestações sempre foi favorável, sempre teve um plano de governo muito próximo ao do Partido dos Trabalhadores, que gosta muito de falar sobre a Constituição, mas votou contra a Constituição brasileira. É bom que o telespectador lembre disso. Mas vamos voltar para a educação, não vamos voltar lá para Cabral, porque senão daqui a pouco nós vamos estar justificando que teve roubos naquela época e é por isso que o PT roubou quando estava no governo. Aí não dá. Ele não pode voltar tanto tempo. Nós temos que ficar no debate de educação, aonde a pedagogia do ensino hoje é de uma escola de desconstrução, de uma escola de debate, aonde não existe mais o saber, né? Não tem, você sabe isso, você não sabe aquilo, existe o saber relativo, que é isso que Paulo Freire prega, né? Essa escola crítica, pedagógica, libertária. Só que eu acho engraçado que essa escola crítica, pedagógica, libertária, ela só aceita o debate quando a gente fala de bunda e maconha, porque é só um debate sobre sexualização e sobre descriminalização das drogas que é aceita dentro de um debate crítico. Acho que se você quer trazer essa questão de valores normais e discutir a religiosidade, discutir família, e eu nunca coloquei nem qual é o tipo de família. O que é a família? É respeito, é moral. E assim, as famílias é que tem que respeitar, mas é que isto faz parte do pensamento marxista. Está lá no Manifesto Comunista, a desconstrução da família nuclear burguesa. Tu quebrar a hierarquia, tu subverter, tu quebrar a autoridade paterna, a autoridade materna. E tu vê isso reproduzido dentro da escola, quando, dentro da pedagogia de Freire, o professor não é mais a autoridade dentro da sala de aula e que tudo é uma informação, uma construção. Não é. Principalmente escolas de anos iniciais, não é uma construção de conhecimento, é sim transmissão de conhecimento. Tu vai formar o teu pensamento crítico quando tu tiver capacidade para isso. A escola, principalmente nos anos iniciais, é para absorver conhecimento técnico de história, de geografia, não é para uma construção pedagógica. E nem uma desconstrução do que Valéria, por gentileza. Então, eu acho assim que tem alguns equívocos. Eu acho que o primeiro, assim, o Paulo Freire, ele não tem uma pedagogia voltada à educação infantil. O Paulo Freire, ele tem uma filosofia da educação que é voltada ao ensino de jovens e adultos, né? Então, todo o contexto do trabalho do Paulo Freire é voltado à educação de jovens e adultos trabalhadores. Então, tem todo um contexto, né, em que ele diz o que ele diz. Primeira coisa. A segunda coisa é que a gente nunca conseguiu implementar, enquanto projeto de governo, enquanto desenho de política pública, uma escola fomentada ou nem inspirada em Paulo Freire. Mas ele foi secretário da Educação. Sim, ele foi secretário de Educação ele lá em São Paulo, ensino ciclado. Sabe? Tu não roda, vem de Paulo Freire. Toda a grande maioria de educadores que existem hoje, a grande maioria, se for perguntar para eles, eles são, inclusive, utilizadores da pedagogia do Paulo Freire. Sim, não. Como que isso não influencia na sociedade? Não, assim, são coisas diferentes. Por exemplo, se for me perguntar... positivamente. Eu sou freiriana, com certeza. Com certeza sou freiriana. Ou seja, existem princípios na filosofia da educação do Paulo Freire que, para
pessoas da minha formação são estruturantes. Né? O respeito, o dialogismo, a questão da transformação, da emancipação, a questão da cidadania ser uma construção política, mediada, né, pelo coletivo, enfim, tem certas... Agora, sim, a gente pegar e afirmar, os meninos estão sendo alfabetizados no método Paulo Freire, isso não existe. Isso não existe. Não. Ele é uma inspiração, ele é uma referência, mas, assim, eu desconheço. Tanto assim que uma das coisas que a gente discute lá na universidade, quando a gente vai dar aula de política e de web, é que justamente, por exemplo, Paulo Freire é a referência em EJA. E nós não temos um desenho de EJA, por exemplo, um projeto similar ao que ele desenvolveu em São Paulo, ao que ele desenvolveu lá no Recife. Não, a gente não tem, nem o governo do PT, a gente não teve isso. A gente teve projetos que foram inspirados, mas é que eles são contextualizados para a nossa situação de hoje. Quer dizer assim, você não consegue pegar o Paulo Freire, descolar e grudar na escola. Não, você tem que estudar. Mas no momento que tu tem professores que seguem essa linha, que ele é uma inspiração pedagógica, sim, isso é muito preocupante. Pois Paulo Freire era um cara que admirava a cultura comunista, admirava os ícones comunistas, ou seja, ele é um cara que ele vem de uma base que, na verdade, defendeu assassinatos, defendeu uma cultura por um único viés, pelo viés partidário, comunista, não, José, da desconstrução da família. Então são essas as questões que a gente vê hoje no Brasil. E quem seria uma inspiração para as professoras, para os educadores? Na sua opinião, quem você acha que deveria ser a grande inspiração de todos os educadores do país, ou da maioria, ou enfim? Existem inúmeros pedagogos, inclusive. Eu cito Mortimer Adler. Ensina como ler livros, ensina como ler grandes clássicos, ensina como raciocinar dentro da sala de aula. Nós estamos hoje num modelo de ensino que, de fato, está falhando, e está falhando porque está perdendo a essência da educação. O que é educação? É aquilo que você depois... Exatamente, é aquilo que vai complementar... Que é transmissão de conhecimento. Eu posso complementar o meu raciocínio? Pode, vamos lá. Não. Então, a família, ela educa primeiramente. Ela educa naqueles valores dela e manda para justamente a escola para complementar em conhecimentos técnicos e, principalmente, em raciocínio próprio. Mas não o raciocínio induzido. Não o raciocínio em que você está colocando, por meio de uma conscientização, a posição política do professor. E é isso que acontece quando a pessoa... Na sua opinião, então, são todos manipulados? Desde a escola, todos são manipulados. Veja bem, quando a gente quer colocar qual é a tua inspiração, por exemplo. O PT só pra elegeu gente entender, né? Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. Não foi o PT. Não foi o PT que fez isso. Foi o Brasil. Foi no governo, mas foi no governo petista, onde nós sabemos teve um congresso comprado. Não, o mensalão está aí para aprovar. Se eu puder fazer a minha intervenção. Mas enfim, o problema todo é este. É quando tem um líder messiânico. Nós não temos que ter um líder para seguir. Nós temos que ter uma educação no modelo do tal. Não, a educação, como a professora falou e gosta de falar, eu também concordo, ela tem que ser interdisciplinar e crítica. Isso tu tem N modelos, tem que estudar o modelo positivista, tem que mudar o modelo construtivista. Existem modelos em que tu tem que implementar e estudar. Isto sim vai te dar uma educação com diversos viés e matizes de pensamento diferente, não uma única linha. E hoje, o que a gente vê? Com os movimentos surgindo como Escola Sem Partido, por exemplo, é justamente para tentar combater isso que está acontecendo, de uma escola que tenta impor uma ideologia, uma única ideologia, como se fosse a dominante. Sofia, você gostaria de rebater? Sim, é porque eu acho que é importante falar um pouco melhor de Paulo Freire, porque eu acho que é um profundo desconhecimento, desculpem, não é possível dizer que a ideologia de Paulo Freire, que é o intelectual que pensou a educação e tem uma contribuição enorme sobre o processo de aprendizagem da criança. E ele se baseia, inclusive, na neurociência, para dizer que a criança aprende quando há um diálogo
verdadeiro? O que é o diálogo verdadeiro? É dois sujeitos, que o menino e o homem e a mulher são sujeitos livres, tá? Os seres humanos são livres, dotados de vontade. Ele vem dizer para nós o seguinte: diferente dos animais e das plantas, nós podemos dizer sim, não, gosto, não gosto, quero, não quero. É a nossa liberdade. Isso nos diferencia dos outros seres vivos. E as crianças, quando vão à escola, desde que nascem, elas são sujeitos. Então, Paulo Freire vem dizer que uma educação, que é o processo de constituição do humano, o processo de educação, porque a gente não falaria, a gente não andaria de pé se a gente não tivesse um processo de educação. Se a gente deixasse sozinhos, a gente poderia ficar grunhindo. A gente precisa aprender a falar, depois vai aprender então a ler, a escrever, a andar de pé, vai aprender costumes, usos, enfim. E ele diz assim, olha, esse processo de educação, para respeitar essa condição humana, para não negar esta condição humana, ele precisa ser dialógico. E aí vem o que vocês defendem. Não é impor ao ser humano que ele pense como professor, ou pense como um comunista, ou pense... Contrário. É o contrário. Paulo Freire diz o seguinte, é uma relação dialógica. O professor se coloca, traz o que ele tem acumulado, o que dizem os livros, a literatura, e interage. E o aluno vai pensar pela sua própria cabeça. Portanto, o que o aluno disser tem que importar ao professor de verdade. Ele tem que respeitar. E aí Paulo Freire vai falar dos saberes diferentes. Aquilo que você chama de relativizar é porque ele diz, olha, um pescador sabe muito mais que um doutor, às vezes, porque o doutor não sabe avaliar o mar, não sabe avaliar a maré. Ele é doutor especialista lá em física, sei lá, ou matemática. Então, tem saberes diferentes e daí Paulo Freire vai dizer que a educação não pode mais ser uma imposição de um menino é uma tábua rasa, é uma folha em branco e a gente imprime nele, o mundo imprime nele. E nem o inverso, que a gente nasce com uma biologia tal que não tem nada, que não tem o que fazer, porque tu é pré-determinado. Ele diz que a gente é cultura e biológico, né? E aí vai transformando toda a escola, dali que derivam processos ou projetos pedagógicos ou metodologias pedagógicas. E ele não fez uma para toda a educação. Ele tinha uma que eram círculos de cultura para a alfabetização de adultos. Experimentação, lá em 61, 62, depois ele foi exilado, não desenvolveu. O construtivismo, que tu citaste, é um método pedagógico não desenvolvido por ele, Piaget. Que considera, tem Piaget, Vygotsky, Vallon, que considera, então, etapas de construção do conhecimento pelas crianças e que diz respeito, sim, considera a filosofia paulo-freiriana, porque considera esse respeito ao processo individual de constituição da aprendizagem. Então, não tem nada a ver com bundas, com sei lá o que tu falaste. A educação, depois podemos tratar separado, esse debate, esse gênero tem que estar na escola. Por que a gente tem que ter a diversidade na escola, tá? Que esse é um outro debate. O que Paulo Freire diz Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Sim. E é por isso que eu digo, né? Quem entende de educação sabe, todos os documentos confirmam. A questão da cidadania aparece em todas as disciplinas. E aí vem, porque eu nunca vi propositores da volta da educação moral e cívica debaterem ações afirmativas, direito à educação, respeito ao LGBT e o combate às discriminações. Ou seja, tudo ou qualquer pauta que é relativa ao tema do nosso debate, que é a vinda à educação moral e cívica e o que representa o resgate desses valores de religiosidade, de disciplina, de respeito, de autoconhecimento, sempre desemboca absolutamente tudo nisso. Sempre vem falar a questão LGBT e maconha. Tá, vamos tratar disso. Eu só vou pedir licença para vocês, a gente vai fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas está debatendo disciplina, o possível retorno de disciplinas nacionalistas no currículo escolar. Sofia, você gostaria de complementar a respeito da questão de gênero dentro das escolas? Sim, porque eu acho que há um movimento... Aqui o Bruno José citaram Escola Sem Partido, que é esse movimento todo de tentar, assim,
retirar da escola, cercear na escola o que eles afirmam que é uma ideologização, ele tem a ver com uma reação que é conservadora, sim, que é moralista, coloco nesse sentido, à liberdade dentro da escola e ao reconhecimento da diferença, inclusive da diferença sexual, das diferentes manifestações sexuais, né? As famílias se assustam muito ainda, né? Ai, vão transformar o meu filho em gay, vão transformar a minha filha em lésbica, vão precocemente estimular a sexualidade, E o que a gente diz é o inverso, né? O que a gente está dizendo é que a escola não pode fazer de conta que isso não existe e não se manifesta desde pequeno, porque desde que se começou o debate sobre o tema bullying, sobre o tema do sofrimento das crianças, adolescentes, porque óbvio que nesse período começa a se manifestar em si uma diferença que é biológica. Isso é muito importante. Ninguém aprende a ser gay, a ser lésbica. Isso tem estudos fundamentando e nem se cura disso, tá? Porque acha que tem gente que tem que usar pílula ou botar em terapia ou fazer castração para curar. As pessoas nem aprendem, nem se curam porque não é doença. Tá? São composições genéticas, biológicas, que as pessoas por muito tempo tiveram reprimidas, foram um sofrimento profundo, tiveram que se esconder da família e viver uma vida infeliz. Então, assim, os tempos de democracia mais, vamos dizer, vividos há pouco tempo, assim, uma democracia mais sistemática, uma proclamação de valores, internacionalmente, não é nacionalmente, valores humanos, direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, é o direito humano à saúde, à educação, à liberdade, a ser quem é, a ser o que quer ser, a viver sua religiosidade, viver seu núcleo familiar como quer. Bom, a escola não pode mais ficar de costas para isso, porque senão ela permite a violência entre alunos, né? Porque, infelizmente, a discriminação racista, ela se reproduz dentro da escola, né? Meninos entre meninos e meninas, a discriminação sexista, a discriminação de gênero, o machismo, que acaba matando mulheres, porque o machismo mata, né? O feminismo não mata ninguém, o machismo sim. Nós tivemos no ano passado mais de 90 assassinatos no Rio Grande do Sul, só por ser mulher, né? Assassinatos, feminicídios. Então, é muito importante que a escola ajude, e as famílias e a sociedade, a construir homens e mulheres não mais machistas, não mais sexistas, não mais desiguais, né? E não quer dizer que com isto, que nós agora vale tudo. Não existe mais valores de vida, de respeito, de relações humanas. Ao contrário, é respeito ao outro, respeito a cada um poder ser o que é, sem violência, sem discriminação. Isso é difícil, né? As nossas famílias, para a nossa geração, para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, é muito duro, porque a sociedade criminaliza muito ainda a libertação sexual, no sentido de ser o que a pessoa, infelizmente ou felizmente, nasceu. Porque tem uma palavra das mulheres e homens lésbicos, é o seguinte: por que eu escolheria ser gay, ser lésbico, se é tão difícil sê-lo nessa sociedade, né? Porque são mortos, apanham, são discriminados e são assediados, homens gays e lésbicas e travestis e etc. Então não escolhem isso não escolhe. Então é bom ficar muito claro. Então eu quero dizer que a escola não pode ficar de costas, ela precisa lidar bem. Inclusive os professores precisam aprender a lidar bem. Os professores não conseguem. Quero agradecer a deputada eleita, porque a senhora acabou concordando. Porque no momento em que diz que a escola precisa estudar essa questão, eu também acho que a escola não tem que virar as costas. Ela não pode impor. É perfeito. Sim. Temos acordo. Mas o quê? O que nós estamos falando aqui? Qual é o princípio básico que nós estamos falando aqui, que envolve raça, que envolve a sexualidade? É respeito. Com certeza. E é isso que foi retirado. Os valores morais, a disciplina, o respeito, a obediência. Porque isso tudo tem a ver com uma formação social. Uma sociedade em que tem valores morais e se ensina respeito, tu não precisa ensinar e tratar especificamente sobre raça e sexo em sala de aula.
porque se teve educação e se ensinou respeito. Então, veja, só que é interessante que se aceita em sala de aula que se fale sobre gênero, se fale sobre raça, mas não aceita mais em sala de aula que se fale sobre patriotismo, que se fale sobre religião, que se fale sobre valores da família. Então, veja. Aceitamos. Então tem. Dizendo que não aceitamos. A senhora pode estar dizendo que aceita, mas a gente vê na prática que isso são coisas que estão sendo banidas da escola. E aí tu faz todo um arrazoado que a gente viu, né, Bruno? Tu faz um contraponto e olha o que é a nossa educação hoje, dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, comparado ao que era a educação brasileira, ela piorou. A educação brasileira piorou. Eu não tenho essa avaliação. Né? A escola pública piorou. Os números de débito estão aí, 4,1 do ensino fundamental, sendo que o privado é 7,3. Mas a série histórica mostra que ele vem evoluindo, vem melhorando, não vem piorando. Devagarinho, mas vem melhorando. Então, o que? A política educacional implementada no Brasil é um desastre. E não é falta de dinheiro. Vai muito dinheiro para a educação. Ele é mal investido e mal gerido. Bom, se falou aqui em crimes que poderiam ser produzidos e tal, contra minorias. Bom, a educação moral e cívica, ela justamente previne crimes de agressão. E ela vai dizer o seguinte: se tu agredir uma pessoa, tu vai ser preso, tu vai ser punido. Se tu matar uma pessoa, seja ela de qual opção sexual, de qual raça, de qual religião, você vai preso. E isso prevalece para aquele que é jovem ter noção de que ações podem ter consequências, independentemente se ele teve ou não a educação do lar. E, de certa maneira, deputada Sofia, quando a senhora falou, inclusive, no momento desse debate, em questão de drogas e que muitos desses alunos acabam nas drogas, justamente eu acabei lembrando, inclusive, que o seu partido é favorável à legalização dessas drogas. Legalização dessas drogas, e quando a gente fala principalmente em aprisionamento desses jovens que acabam justamente indo porque não tiveram uma educação e talvez pudesse ser decisivo sim a educação moral e cívica, esses que estão hoje e já estão em periculosidade, o plano daquele que é o seu candidato à presidência é o desencarceramento dessas pessoas, também colocando em risco outras pessoas da sociedade. Ou seja, nós estamos aqui, parece um debate um tanto ameno, mas de certa maneira me inquieta, porque são questões que parecem um tanto contraditórias com aquilo que não somente o seu partido defendeu durante todos esses anos, mas o seu próprio candidato à presidência defendeu, e não obstante o próprio diálogo, né, nós tivemos um pedido, se não me engano, de uma medida para cancelar o próprio WhatsApp. O aplicativo WhatsApp e os seus diálogos, porque a grande maioria das pessoas que estariam enviando via WhatsApp, né, estariam favoráveis ao Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, eu acho um tanto bonito a gente falar em diálogo, mas o diálogo só de uma pessoa, ou de um lado só... Bruno. Como? Diálogo de máquinas. Não, eu estou falando de máquinas, eu estou falando do pedido. Só foram canceladas as contas para que saísse do ar o WhatsApp. Só foram canceladas as contas que são fake, que são robôs. Não, mas teve uma ação judicial pedindo. São milhares. Então, diálogo de máquinas não, né? Porque aí não pode. Mas foi porque, pedido judicialmente a suspensão para tirar do ar o WhatsApp até o período da eleição. O aplicativo. O PSOL entrou com... Bom, então o pessoal não, nós entramos com uma denúncia, pelo abuso de poder econômico, pela interferência de empresas, que não pode, é ilegal, pela contratação ilegal não declarada de empresas, promoção de fake news, mentiras, através de robôs. Mas a professora Valéria queria falar e eu não quero que vamos a gente voltar não ao tema do assunto da noite, que é a possível volta de disciplinas nacionalistas aos currículos escolares, até porque esse tema rende outro debate e aí vai ficar uma discussão. Sim, é que o Bruno está querendo fazer um debate eleitoral comigo e eu topo, mas no outro momento. É que todo mundo já saiu do assunto da educação moral e cívica. Então vamos voltar. Eu fiquei super tantas pautas também. Não, fiquei super disciplinada no currículo aqui. Nem aceitei a provocação aqui do José sobre o meu partido e corrupção. Eu acho que essa questão da educação moral e cívica, quando a gente fala que ela é transversal, ela não é diluída, né? Veja, lá na URGS, onde que eu trabalho, a gente tem... Isso vem muito em contra o que você falou, Sofia.
Porque, assim, a gente recentemente passou por uma avaliação do MEC. Eu coordeno um curso de educação em educação do campo, licenciatura em educação do campo. E a gente viu que, assim, a gente foi bem, nós fomos super bem avaliados, tiramos a nota máxima, né? E a gente viu, assim, que o diferencial do nosso curso, da nossa formação de professores, era justamente cada semestre, para aquela conjunto de disciplinas que eles teriam, nós formávamos um projeto e trabalhávamos eles coletivamente com os professores. Nós tínhamos semanalmente reuniões de planejamento. Nós tínhamos todas as nossas pesquisas e projetos de extensão ligadas a esse projeto e a essas disciplinas. Né? E aí tu vê assim, ó, esse é um modelo que sim, tem seus limites e pode ter suas críticas. Mas ele é um modelo que funciona. E aí a gente vê que esse desenho, ele já existe também para a educação básica. Hoje, quando a gente fala em aprendizagem criativa, em pedagogia de trabalho, em pedagogia de projeto, né, nessa questão da interdisciplinariedade, ela pautar e estruturar o ensino básico, isso já é realidade em vários países. Né? Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente pode, sim, pensar em como trabalhar melhor os recursos públicos para que a gente possa dar qualidade, dar estrutura, evitar a evasão, né? A gente conseguir que o aluno permaneça na escola, termine na idade certa e faça tudo aquilo que a escola idealmente tem que fazer. Então, assim, só para a gente não perder muito essa coisa da moral e cívica, a grande questão, eu acho que nessa conversa toda aqui, não é a gente negar ou se posicionar contra uma educação que vá valorizar esses conteúdos. O que eu questiono, e questiono mesmo, assim, é a forma, né? Porque quando a gente vai falar assim, respeito, ora, todos nós aqui nos pautamos pelo respeito, quer dizer, assim, acho que não tem nenhum professor que diga, não, eu quero ensinar o garoto a desrespeitar, ele vai sair daqui, sei lá, né, um anarquista. Não, não é assim, não é assim que a escola funciona, que a sociedade funciona. E eu, assim, quando eu ouço vocês, assim, eu fico pensando assim, nossa, mas que escola que a gente está falando? Porque, assim, na minha concepção de professora, formadora de professores, que eu trabalho na pedagogia, na FACED, assim, a escola é ainda um lugar bem conservador. Os pais, a classe trabalhadora é conservadora. É só olhar como é que a gente está nessas eleições. A gente vê, há um grande traço conservador. E quando a Sofia traz, e vocês trouxeram também essa questão do gênero, de temas transversais, né, desses temas que são mais da pauta dos direitos humanos, da diversidade, eu acho que a escola, ela não pode recusar tratar esses temas, porque esses temas, eles estão na vivência dos alunos. Nós temos alunos que são gays, que às vezes nem sabem que são gays, mas serão. Temos pessoas que são maltratadas em casa, mães que são maltratadas, filhas que são violadas, nós temos gravidez precoce, nós temos drogadição. Quer dizer, como é que a gente vai dizer assim, não, mas isso aqui é da esfera do privado, quando essas coisas estão acontecendo dentro da escola? Né? Então, assim, se tem toda uma discussão, né, que foi feita, né, do kit gay. Ora, o que é um kit gay? É sério que alguém pensa que um professor ia pegar e defender, olha, né, você vai virar gay? Não, o kit gay era um projeto de formação de professor. Porque nós, na nossa formação, a gente não está preparado, muitas vezes, para lidar com as situações concretas de sala de aula, que não dizem respeito aos conteúdos disciplinares, mas que dizem respeito à realidade vivida desses alunos. Olha só, professora Valéria, mas é justamente isso que eu coloquei lá no início, que a gente veio debatendo. Primeiro, que ninguém quer a volta da educação moral e cívica igual o ipsis literis era na década de 60, 70. Mas nós queremos que essa defesa, essa fluência que se tem na defesa das pautas de gênero dentro da escola,
também se tenha essa mesma vontade, essa mesma verve para se tratar temas que são referentes à família. E a professora trouxe muito bem, a sociedade brasileira, ela é, e nós vimos agora, tivemos a Romaria de Fátima, as inúmeras manifestações religiosas no Brasil inteiro, mostrando que a população brasileira, ela é cristã e valoriza essas questões que foram retiradas de dentro da escola e que, não na sua totalidade, mas em boa parte, é tratada com aversão. É tratada com aversão. Tipo, não, isto é uma pauta conservadora. Não, Bruno, te peço licença, porque a gente já está encaminhando para o final, para a finalização do programa. E eu gostaria de começar pelo Bruno Dornelles, fazendo a sua consideração final. Você tem 1 minuto para concluir o pensamento, para falar alguma coisa que ficou em aberto ainda. Perfeito. Eu sou há mais de um ano professor dessa matéria. Uma matéria na qual eu me apaixonei e, de certa maneira, justamente pelo conteúdo moral que muitos alunos que vêm recorrendo a mim, vêm inclusive agradecendo, porque muitas vezes, e principalmente em razão dessa desconstrução que aconteceu tanto nas famílias brasileiras, nessa crise moral, que não é só do Brasil, mas também é no mundo inteiro, desestruturou de certa maneira as suas famílias a ponto que partes fundamentais da moralidade do ser tiveram de ser aprendidas, talvez, com o primeiro contato em aulas como as que eu concedo de moral e cívica. Por isso, a experiência tem sido muito positiva. Ela não vai resolver, obviamente, todos os problemas, mas ela pode ser, sim, o início da resolução e, principalmente, o início de ensino, principalmente de noções que nós não estamos acostumados na nossa realidade hoje, como o que é ter uma família estruturada, o que é prosperar, o que é trabalhar, o que é empreender. Isso são coisas que o brasileiro tem novamente de passar para aqueles, tem o dever principalmente de passar para aqueles que são mais jovens e da sua juventude. Então, eu coloco, essa matéria não tem nada a ver com os jargões e os jargões que a esquerda tem utilizado para jogar ela como se fosse da ditadura militar. Falei no início do programa, não foi nem sequer criação do regime militar, foi uma criação de Getúlio Vargas, que deu certo no período do Vargas, deu certo no período democrático o período militar e também deu certo no período militar. Bruno, obrigada. Westphalen. Bom, encerrar dizendo que aquela escola, que é o modelo brasileiro, em que o ensinar e aprender são a mesma coisa, é uma escola que não ensina e que não aprende. Então, nós temos que, sim, avançar, melhorar, assim como a esquerda diz que nós temos que estudar gênero, raça, respeito, eu concordo, mas eu também concordo, Bruno, que nós temos que voltar com estes valores de patriotismo, de respeito, inserir disciplinas de empreendedorismo, inserir dentro disciplinas financeiras dentro da escola. Pois eu acho que assim nós vamos conseguir avançar e ter essa educação transversal, transdisciplinar e que não é uma educação doutrinária e baseada em apenas uma pedagogia. Nós queremos a educação, que o Brasil tenha uma educação como já teve no passado e que hoje, infelizmente, pelos números que se apresentam, pela qualidade do ensino que se apresentam, e as debatedoras trouxeram dos baixos salários, do pouco tempo de preparo que o professor tem em sala de aula. Eu venho numa família de professores, eu sou professor, não fui anunciado como isso, mas eu também sou professor, eu sei o que é e sei que sala de aula não é lugar de fazer política. Obrigada. Valéria Labreia, como é que você finaliza aí o debate desta noite, na sua visão? Primeiro, agradecer, a contribuição de vocês, que realmente, assim, foi instigante, nos fazem pensar e repensar o quanto é importante a gente pegar e aprofundar o debate sobre sobre a escola de qualidade e quais são os saberes necessários nessa escola e quais são os saberes que a sociedade, que os nossos jovens, que as nossas crianças, elas realmente estão precisando para poder qualificar a sua cidadania, para poder qualificar a sua presença no mundo, porque o que vocês trazem como contribuição, a questão do respeito, do patriotismo, desse conhecimento, da valorização da família, isso importa sim também para nós. Senão, nunca foi uma pauta
né, que foi rechaçada pela esquerda. Não, a nossa estrutura aqui no Brasil é a família, né? Quer dizer, é isso, a família é a base da nossa sociedade e a partir dali se estabelecem as relações sociais. Então, assim, eu acho que existem caminhos para que a gente possa aprofundar esse debate, né? E fazer ele sem tanto rancor, né? Assim, eu gostei muito da presença de vocês hoje, assim, porque apesar que a gente, né, às vezes a gente fica um pouquinho mais exaltado, assim, mas foi, assim, um exercício para mim, né? De realmente como é que eu vou conseguir entender e ver o que nos aproxima e o que nos afasta, né? Eu não entendi direito o que essa moral e cívica tem que ter agora atualmente. Eu entendi o que ela não é. Né, daquilo que vocês querem se afastar. Eu não entendi agora os conteúdos ainda que devem estar presentes e que não são aqueles que foram reproduzidos pela ditadura. Então, assim, isso para mim ainda ficou um pouco vago. Eu acho que talvez a gente precisasse, né, conversar mais 1h30. Mas, assim, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a Sofia também, que, né, trouxe elementos super importantes para a gente poder repensar enquanto educador, né, a nossa prática. Obrigada. Obrigada. Vereadora Sofia Cavedon, como é que você finaliza esse debate nessa Olha só, acho que trazendo um elemento que não entrou aí na nossa conversa, que na verdade esses valores que esse movimento da volta da educação moral e cívica reivindicam, que tem mais respeito, a gurizada não está sendo agressiva com o professor, com pais, enfim, essa violência que está na sociedade. Eu acho que nós temos que trazer esse debate para toda a sociedade, porque a escola, ela não pode tudo, tá? A escola pública, ela muito recentemente recebeu, ou ela tem vaga para todas na educação básica. No ensino superior ainda falta muito, no ensino médio a gente não consegue trazer de volta a gurizada que já foi. Então, ela não pode tudo, e mesmo assim, mesmo ela tendo alargado, sem um acompanhamento de mais tecnologia, mais formação para professores, enfim, tudo que nós já falamos, ela vem melhorando devagarinho, o IDEB subindo, tá? Progressivamente. Mas o que acontece? Estes valores são valores de sociedade. Eu quero trazer isto. Em larga escala, os meios de comunicação educam, em larga escala. E se nós olharmos os meios de comunicação de massa, vocês vão ver a deseducação da família que vocês reivindicam. Porque as novelas, as baixarias, a estimulação precoce, a intriga, as relações mediadas por interesses, é terrível. As novelas, programas de humor e os filmes de violência. Então, assim, em larga escala, os nossos jovens adolescentes são bombardeados por violência, por degradação, por desrespeito. Então, não vamos dizer que a escola pode tudo se a gente não fizer um processo de discussão de sociedade, né? Eu tenho um projeto de lei que foi considerado censura lá na Câmara. Nós não conseguimos evoluir com ele ainda, que é os meios de comunicação priorizem programas, só os meios de comunicação ligados nos espaços públicos. TV que fica na sala de espera de um banco, enfim, de todos esses atendimentos públicos. Fiquem ligados em programas educativos, programas culturais, esportivos. Não, é censura na televisão. Eu digo, tá, mas as crianças estão ali junto com os pais, estão esperando, e tá ali, né? Filme de horror, filme disso, né? Então, eu tenho um debate que é muito maior que a escola, porque a escola tem uma potência, mas ela não é onipotente. Mas quero dizer que aposto muito na escola pública de qualidade, de professores valorizados e libertária e democrática, né? Fora disso, não tem mais lugar, né? Violência, imposição de regras, isto nós já vivemos um tempo de ditaduras de qualquer espécie, inclusive as ditaduras de esquerda. Nunca fomos a favor, nunca. O PT nasceu problematizando os totalitarismos, inclusive de esquerda, e violência de Estado. Não, né? Nós queremos construir democraticamente uma sociedade mais feliz e pessoas mais respeitosas por serem mais felizes. Muito obrigada, agradeço às debatedoras, os debatedores e agradeço a você também que nos acompanhou. Boa noite e até mais.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.